o text split, ou seja, como que eu faço para dividir os textos que estão dentro de uma célula em várias células, linhas ou colunas. Olha só que legal. Antes, para a gente fazer isso, teria que vir aqui no data, né? Depois vir aqui, ó, text to column para separar. E aí eu teria que vir um separado. Nesse caso aqui eu tenho dois separadores, tá vendo? Eu teria que fazer um primeiro, depois o outro. Não conseguiria fazer o split ou a separação em linhas diferentes, e sim só em colunas. Então isso acabou, tá? Com o text split a gente vai ver que a gente consegue fazer muita coisa legal. Então vamos lá? Então, primeira coisa aqui, ó, que eu quero fazer. Eu quero dividir este conteúdo aqui, ó, três números em uma coluna, em uma célula, e três números na outra. E qual é o separador? É a barra aqui, ó. Tá? Então, essa barra é o que vai dizer para mim o que vem na primeira célula e depois na outra célula. Então, vamos lá, ó, text split. Qual é o primeiro argumento da fórmula aqui, ó? É o texto. Então, toda vez que você vê text aqui, é aqui o texto que você, a célula que você vai usar para fazer o split, beleza? Depois, aqui, ó, é o delimitador de coluna, ó, call delimiter ou column delimiter, que vai diferenciar em qual coluna vai. Neste caso aqui, tá? Tudo que tiver antes do barra vai na primeira coluna, tudo que tiver depois na segunda coluna. Então, o meu delimitador é barra, entre aspas, porque é um texto. Posso fechar aqui a minha fórmula e tá lá, ó. Na primeira célula, 10, 11, 12. Na segunda célula, 13, 14 e 15. Se eu vier aqui agora, ó, e colocar um ponto e vírgula 16, olha só o que vai acontecer. Ele automaticamente já vai incluir aqui para mim, ó. Porque ele incluiu na segunda, porque ele tá depois do barra, certo? Se eu tirar aqui o 16 e jogar para cá, olha só. Ele jogou o 16 para cá, ó. Tá? Olha só que legal, né? E não para por aí, tem mais coisa pra gente fazer aqui, ó. Eu vou tirar o 16 daqui, tá? Aí eu posso também, ó, da mesma forma que eu tenho o delimitador de coluna, eu tenho o delimitador de linha. Então vamos ver isso, ó. Text split. Então vamos lá, eu quero dividir, ó. Qual é o meu objetivo aqui? O meu objetivo é dividir cada número que tem aqui, tá? O primeiro conjunto aqui e o segundo conjunto aqui embaixo. Então eu quero que apareça aqui, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Beleza? Como que eu vou fazer isso? Vou lá usar o text split. Então qual é o texto que eu quero? Tá aqui, ó, no exemplo 1. Tela B8. Beleza, agora qual é o delimitador de coluna? Tá? Então, se eu quero que cada número aqui, ó, fique em uma coluna, certo? Ó, o 10 vai ficar em uma coluna, o 11 em outra coluna e o 12 em outra coluna, o meu delimitador é o quê? É o ponto e vírgula. Então, abre aspas, ponto e vírgula, fecha aspas. Beleza. Próximo argumento, vírgula aqui. Qual é o delimitador de linha agora? Ou seja, o que vai fazer os meus próximos números 13, 14 e 15 vir para a linha de baixo? É o barra que está dividindo ele aqui, certo? Então, olha só. Vou abrir aspas, barra e fecho aspas. Olha só que demais isso, gente. Para fazer isso aqui antes, puta, ia dar um trabalho do cão para fazer isso. Eu teria que separar primeiro por caractere e vir jogando por macro um embaixo do outro, tá? Então, putz, ia dar muito trabalho. Agora é simplesmente, ó, uma fórmula que tem três argumentos, basicamente. E agora, ó, se eu vier aqui e colocar, ó, ponto e vírgula 16, olha lá. Como ele colocou o 16 está depois da barra, ele jogou o 16 aqui para baixo e colocou um NA aqui em cima, ou NA, né? Not available. Por quê? Porque ele não tem o quarto argumento aqui, ó, ele só tem três números antes da barra, tá? A gente já vai ver daqui a pouco como que a gente faz para tratar isso aqui, mas como eu falei para vocês, essas novas fórmulas do Excel, tá? Já tem tratativas de erro, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco, beleza? Então vamos continuar porque ainda não acabou. Eu posso, eu posso, inclusive, tá?
trabalhar com mais de um delimitador, tá? Então, se eu quisesse, por exemplo, colocar ó, todos esses números aqui, ó, do 10 ao... deixa eu apagar o 16 aqui para ficar por igual aqui, tá? Ó, se eu quisesse colocar aqui o 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tudo na mesma linha. Tudo na mesma linha. Como que eu faria isso? Se eu tenho delimitadores diferentes, dá para fazer. Olha que demais. Vou usar lá o text split, certo? Qual é o texto que eu quero fazer o split, a separação? Tá aqui, ó, na minha célula B8. Qual é o delimitador de coluna? Certo? Eu tenho dois delimitadores de coluna nesse caso. Por quê? Porque eu não quero colocar um do lado do outro. Então, o ponto e vírgula vai delimitar uma coluna, porque a hora o que tiver antes vai para uma coluna, o que tiver depois vai para outra, e o barra a mesma coisa. E como que eu faço para usar dois delimitadores diferentes? Eu abro chaves aqui, ó. Eu abro uma chave aqui, dentro da chave eu coloco o primeiro delimitador, que é o ponto e vírgula, tá? Vírgula para ir para o próximo delimitador. Abro aspas e coloco o barra. Olha lá, eu tenho o primeiro delimitador como ponto e vírgula e o segundo delimitador também de coluna dentro aqui do meu delimitador de coluna, que é o barra. Beleza. Fecho as chaves, fecho o parênteses e dou enter. Olha só. Tá aqui, ó. Independentemente da quantidade de delimitadores que eu tenho. Não é demais, gente? Eu fiquei apaixonado por essas fórmulas novas do Excel. Se eu vier aqui agora, ó, e colocar o 16 aqui, ó, tá? Ponto e vírgula, por exemplo, 16, olha lá o meu 16 aparecendo. Se eu vier aqui e colocar um barra aqui, ó, barra 17. Olha lá, ó, o meu 17 aqui aparecendo. Tá? E ainda mais, ó, tá? Eu posso fazer, além disso, eu posso, em vez de fazer isso aqui virar um delimitador de coluna, eu posso fazer um delimitador de linha, certo? Então, em vez de ele fazer o split em coluna aqui, ele vai fazer o split em linha. Como? É simplesmente eu ignorar o argumento de coluna, ó. Então, aqui, ó, o texto, certo? O delimitador de coluna eu não tenho. E agora, o delimitador de linha é o quê? O ponto e vírgula e o barra. Vou dar o enter e olha lá. Olha só. E ó, olha o que eu... Lembra que eu falei para você da função matricial? Tá? Olha aqui a função matricial, ó. A minha fórmula, ela tá na célula, ó, L8, certo? Mas o resultado dessa fórmula é uma matriz, ó. Então, são vários resultados, ó. Então, essa matriz eu tenho o quê? Eu tenho uma coluna e 8 linhas. Então, você tá vendo esse azulzinho aqui em volta, ó? Isso é o resultado da matriz, da função matricial. Tá? Então, se eu vier agora aqui embaixo, por exemplo, ó, tá vendo que tá meio blur aqui, meio cinza claro? Por quê? Porque isso aqui não tem, né, dentro do conteúdo dessa célula, não tem uma fórmula, é só a expansão do resultado da fórmula que está aqui, ó, na L8, tá? E eu posso, inclusive, tá, se eu quiser, ó, já automaticamente colocar um sort aqui, ó, para organizar por ordem crescente, ó. Olha só, sort e tá lá, ó, do 10 ao 17. Demais, né? Muito legal isso aqui, tá? Eu vou tirar esses números aqui porque tá bagunçando os nossos resultados aqui, ó. Mas você entendeu? É muito legal. Essas novas fórmulas do Excel, olha, Microsoft, vocês estão de parabéns. Equipe de desenvolvimento aí, tá? Porque isso vai facilitar demais a nossa vida. Vocês vão ver as próximas duas fórmulas, que demais que vai ser, tá? Então vamos lá para o nosso segundo exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, tá? Month, movement e amount. Ou seja, eu tenho o nome das três colunas aqui. Depois eu tenho, na segunda linha, o nome do mês referente ao month. Tá? O tipo do movimento aqui que é expenses. E eu tenho o valor de 50. Como que eu faço para transformar esta célula aqui em uma tabela? Onde a primeira linha aqui vai ser o
cabeçalho da minha tabela, e as próximas linhas vão ser as despesas lançadas automaticamente. Então vamos lá, ó. Text split. Qual é o texto que eu vou fazer o split? Tá aqui, ó. Qual é o delimitador de coluna? Ou seja, o que vai fazer, o que vai delimitar o que é coluna aqui para mim? Você concorda que é o ponto e vírgula? Porque na primeira coluna eu vou ter sempre o month, na segunda o movement, na terceira o amount. Olha lá, mês, né, o month, ponto e vírgula, movement, ponto e vírgula, amount. Mês, movimento e valor, certo? Então, o delimitador de coluna vai ser o ponto e vírgula, vírgula para ir para o próximo argumento, que é o delimitador de linha. O que vai fazer que o Excel, com que o Excel entenda que tem que ir para a próxima linha? É o barra, aqui, ó, certo? Ó, cabeçalho, primeira linha, segunda linha. Então, barra. Fecho aspas e fecho meu parênteses. Olha só, gente. A minha tabela tá montada aqui, ó. Cabeçalho e as duas despesas lançadas aqui exatamente, ó, como a gente precisa. Legal demais, né? Tá? Exemplo 3 aqui agora, ó, tá? A gente tem aqui, ó, o quê? De novo, ó, vários argumentos aqui, ó, né? Vários tipos de delimitador aqui, ó. Eu posso trabalhar com quantos delimitadores eu quiser. Então, eu quero dividir, ó, todos esses argumentos aqui, todos esses números, em uma linha só. Como que eu vou fazer isso? Vamos lá, ó. De novo, para reforçar, tá? Text split. Qual é o texto que eu vou dividir? Tá aqui, ó. Tá? Beleza. Delimitador. Se eu vou usar vários delimitadores, o que que eu preciso fazer? Colocar entre chaves, certo? Só que aqui, lembra, eu vou dividir aqui em coluna, certo? Então, o delimitador é sempre o de coluna. O de linha eu não vou usar, porque eu não tenho uma próxima linha aqui, certo? Então, para eu usar vários delimitadores, eu abro chaves. O primeiro delimitador aqui, ó, é o ponto e vírgula, vírgula para ir para o próximo delimitador. Eu tenho aqui o tracinho, aqui, ponto e vírgula. Ponto e vírgula não, vírgula para ir para o próximo argumento. Qual é o próximo argumento? É o ponto e vírgula que eu tenho aqui também. Então, olha lá, ponto e vírgula. Opa, faltou alguma coisa aqui, né? Ah, faltou eu fechar as chaves aqui, ó. Faltou eu fechar as chaves e fechar depois o parênteses. E tá lá, ó. Ah, faltou a vírgula também, olha só. Olha só que legal. Aqui, ó, eu criei os delimitadores, ó, como ponto e vírgula. Ah, eu coloquei duas vezes o ponto e vírgula, ó. E não coloquei a vírgula, tá vendo? Então, como eu ignorei a vírgula, quando chegar na vírgula, ele não vai separar, ó. Ele vai deixar junto, tá vendo, ó? Isso é legal, por exemplo, se você estivesse fazendo, é, trabalhando com dinheiro, com accounting, né? Porque o que for, por exemplo, se você estiver trabalhando no sistema europeu, o que é ponto, depois do ponto é decimal, certo? Então você não separa. Se fosse no sistema brasileiro, vírgula seria a casa decimais. Então você não separaria, porque era 40,50 centavos. Tá? Neste caso aqui, eu quero separar. Então, eu vou tirar o ponto e vírgula daqui, porque eu já tenho o outro aqui. E vou colocar o ponto e vírgula aqui, o vírgula aqui, ó. Tá lá, separado. Tudo certinho. Legal, né? Vamos para o próximo exemplo, ó. Quarto exemplo aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou trazer cada valor desse aqui, ó, tá? Na minha coluna aqui, ó. Então, vamos lá. Text split. Qual é o texto? Tá aqui. Qual é o delimitador de coluna? É o ponto e vírgula, entre aspas. Posso fechar e trazer aqui, ó. O que que tá acontecendo aqui, ó? Você percebeu que aqui eu tenho um ponto e vírgula seguido do outro, ou seja, eu não tenho um valor entre esse aqui, ó. Então, por isso que ele apareceu em branco aqui, ó. Tá? Você lembra que eu falei para você que essas tratativas, essas novas formas do Excel têm as tratativas de erro? Tá?
Então, como que eu faço para ignorar este valor em branco aqui, ó? Eu continuo aqui na minha fórmula, tá? Delimitador de coluna eu já coloquei, beleza? O delimitador de linha não vai ter, então eu posso pular. E aqui, ó, este é o argumento, ó, ignore empty, ou seja, ignorar vazios. Por padrão, tá? Ele vem como falso aqui, ó, ou zero, tá? Que é não ignorar, ele traz o zero. Se eu quiser que ele ignore, ou eu escrevo true na fórmula, ou eu coloco o número 1. É mais fácil, né? Eu vou colocar o número 1. E olha só o que aconteceu. Sumiu aqui o meu zero, ó. O meu vazio. Então, esta é uma outra função bem legal que essas novas fórmulas do Excel trazem. Elas podem ignorar vazios. Beleza? E agora a gente vai aprender aqui a tratativa de erro dessas fórmulas aqui. Tá? Então vamos lá, ó. Text split de novo. Selecionar o texto que eu quero. Agora, o que que eu quero fazer? Eu quero colocar em 3 colunas e linhas embaixo. Então, qual é o delimitador de coluna aqui, ó? Tá? É o meu ponto e vírgula. Por quê? Porque eu tenho 3 valores aqui, ó. Certo? 1, 2, 3 e a próxima linha vai ser aqui, ó, dividido pelo barra. Então, o delimitador de coluna vai ser o ponto e vírgula e a barra vai ser o delimitador de coluna. De linha, perdão. Opa! Ah, faltou fechar o aspas aqui da barra, ó. Olha lá. O que que ele fez, ó? Onde é ponto e vírgula, ele deixou na mesma linha. Onde é barra, ele jogou para baixo, para a linha de baixo, ó. Tá? Só que por que que ele deu erro aqui? Porque eu só tenho 2 números antes da barra, certo? E aqui eu tenho 3, então ele não encontrou esse terceiro valor aqui. Então como que eu faço para tratar esse erro? Venho aqui na minha fórmula, tá? E venho aqui, ó, neste último argumento aqui, ó, with pad, ó, pad with, ou seja, tratamento com, tá? Então vamos lá, até o último, ó. Repara que eu tô colocando vírgula aqui, ó, tá mudando o negrito de lugar aqui, ó, para mostrar em qual argumento da fórmula eu tô. Eu tô no match mode, tá? Que é onde vai falar do case sensitive. E depois esse pad with, que nada mais é do que o if error. Então, aonde for if error, eu quero colocar, deixar vazio, por exemplo. Opa! Eu fiz alguma coisa errada aqui. Agora sim, ó. Tá lá, ó. Ah, eu tinha digitado aqui embaixo, ó. Se eu digitar qualquer coisa aqui, ó, ele dá problema no spill, tá vendo? Porque o resultado desta célula vai ser dividido neste intervalo todo aqui, ó, em azul. Então, se eu tiver um texto aqui, ele vai dar erro. Então, agora eu vou deletar e agora sim, ó. Então, olha só. Agora, ó, em vez de aparecer o erro, ele tá aparecendo vazio, tá? Em vez de deixar vazio aqui, ó, eu vou colocar, por exemplo, ó, escrever error em caps lock. Lá, error. Tá? Olha só que legal. E aí eu posso, por exemplo, fazer uma formatação condicional aqui para me flegar quando der erro. Muito legal, né?